Olá, seja bem-vindo! Chegou a hora de ficar bem informado com notícias do campo. Sei que ainda é de manhãzinha, mas vamos começar a edição de hoje já pensando no almoço. Ainda não é receita da semana não, mas vamos falar de um petisco delicioso e crocante, o torresmo. Aqui em Votuporanga existe uma fábrica que se especializou em preparar o toicinho para que ele fique no ponto. E você vai conhecer todo esse processo, que olha, não é tão simples não. Já ouviu falar em sorte de principiante? Pois é, vamos contar a história de um produtor que investiu pela primeira vez no cultivo da berinjela e do jiló aqui na região. E adivinhe só, o resultado surpreendeu. E um bolo salgado quente, bem feitinho, garante uma bela refeição, né? Mas acredite, a dica de hoje não perde em nada se for servida gelada. O passo a passo da nossa receita de hoje e muito mais, você confere agora. Começamos a edição de hoje falando de um petisco delicioso, que se bem feito, é quase impossível resistir. O famoso torresmo, sabe? Aquele no ponto, bem crocante. Pois então, nós descobrimos aqui em Votuporanga uma fábrica especializada em deixar o toicinho pronto para ser frito. Dá só uma olhada. 800 quilos de toicinho de porco são trazidos por semana para esta fábrica em Votuporanga. Vem direto dos frigoríficos da região e até de outros estados. E para garantir a qualidade, ele é mantido a uma temperatura de 18 graus negativos. Esta é a matéria-prima da empresa do Ednei e do Flávio, especializada em torresmo caipira. A ideia começou há 2 anos, por acaso, e de maneira bem artesanal. Comecei na minha casa, fazendo um aperitivo, e aí começou a ideia, e fiz um aperitivo, e dali foi os parentes, e foi amigos, e aí foram falando para mim, ó, faça que vende muito. Hoje são vendidos por semana 250 quilos de embalagens como esta aqui. E a qualidade do produto está garantindo aumento na produção. O diferencial desse torresmo começa com o corte da gordura, bem fininho. Depois, hora de ir para a batedeira. É nessa máquina que o toicinho é misturado com óleo e outros ingredientes por 5 minutos. Enquanto o produto é preparado, nós conversamos com o Ednei, que teve a ideia de todo esse processo, desde os temperos até a utilização das máquinas. Foi muito difícil, mas muito mesmo, que fazer em pequena quantidade, e aí a gente fomos desenvolvendo um tempero mais assim, fácil para ser feito, né? Receita no ponto. O toicinho, depois de fatiado e temperado, agora é embalado a vácuo, para garantir mais qualidade e durabilidade do produto. E depois de todo o processo de fabricação, os toicinhos são embalados e eles ficam assim. Aqui são 10 pacotinhos, cada um com 5 quilos. E eles são vendidos por R$60. Só que o melhor é o resultado final. O toicinho depois de frito fica assim, ó, bem crocante e muito saboroso. E desse jeito impossível resistir mesmo, hein? O torresmo caipira está sendo tão bem aceito que os sócios vão produzir 40 vezes mais nos próximos meses. Vão abrir uma indústria em Simonsen, distrito de Votuporanga. A ideia é abastecer supermercados e revendas em todo o estado de São Paulo. Com o volume crescendo, nós partimos, vamos montar uma indústria, vamos pegar o CISP e a gente entrar nos mercados, tudo. Capacidade nossa lá é para até 100 mil pacotes, produção. É claro que vai depender de muito trabalho nosso em vendas, mas a produção nós estamos preparados para produzir. E que delícia, dá água na boca só de ver a reportagem de novo. Só lembrando que os rótulos e embalagens utilizados por estes estabelecimentos devem estar registrados no CISP, Serviço de Inspeção de São Paulo, como foi mostrado na reportagem.
E mudando de assunto, uma área improdutiva, uma ideia na cabeça e a sorte de principiante. Fatores fundamentais que garantiram bons resultados a um agricultor de Álvares Florence, que pela primeira vez plantou berinjela e jiló. E o fator clima também ajudou e muito. 100 pés de berinjela e 200 de jiló foram plantados pela primeira vez este ano na propriedade do Walter, em Álvares Florence. O clima mais quente do interior tem favorecido a produção por aqui, mas mesmo assim o agricultor não deixa de irrigar a área. Todo cuidado é pouco com o cultivo. Por semana são colhidos 200 quilos de jiló e 60 quilos de berinjela, que tem como destino cooperativa e a venda direta para o consumidor da região. E está até mais ou menos, o preço do tomate está R$ 1,75, o jiló está R$ 2,00, berinjela R$ 1,00. Então acaba entregando cada entregada aí R$ 300, 400, 500 reais. E não é que a experiência está dando certo? O produtor já pensa em aumentar a área cultivada e começar com outras culturas a partir do ano que vem. Eu tenho o quiabo também, que está novo, daqui uns 60 dias começa a produzir. Já vai diversificando, a hora que vai acabando uma coisa vai tendo outra para vender. Essa rotação de culturas acaba contribuindo, inclusive, para o aumento de produtividade. Se houver um manejo adequado, ela permite isso, logicamente, cuidando bem do solo, cuidando bem da planta, um controle fitossanitário adequado e não faltar a umidade, não faltar a nutrição, ela tem grandes chances de estar contribuindo para o incremento de produtividade. E você sabia que a polinização, realizada na maioria das vezes por abelhas, é fundamental na produção de alimentos? E pesquisas comprovam. Nos últimos 5 anos, abelhas, insetos e aves foram essenciais para o aumento da produtividade nas lavouras e pomares. Em alguns casos, esse aumento pode ser de até 70%. É o que diz o projeto do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade e o Ministério do Meio Ambiente. Por outro lado, técnicos afirmam também que 70% da população brasileira desconhecem a importância dessa atividade, que pode gerar mais de 10 bilhões de dólares por ano nas principais culturas do país. E das abelhas para os animais de estimação, os cães e gatos, principalmente quando filhotes, precisam de cuidados redobrados com a saúde. O dono tem que manter as vacinas e a vermifugação em dia. Para você que não sabe a idade certa ou quando deve imunizar o animal, aqui vão algumas orientações. A vermifugação, pouca gente lembra de fazer isso, né? 90% dos proprietários acabam esquecendo, faz quando é filhote e depois nunca mais faz na vida do animal. Então a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é isso, né? O protocolo de vermífugo é a cada 3 meses, né? Faz sempre junto nas trocas de estação. Primavera, verão, outono e inverno é necessário fazer a vermifugação do cachorro. Você pode escolher entre um vermífugo oral através de xarope ou comprimidos, tanto faz. A maioria deles tem pirantel, praziquantel e febantel, que pega quase todos os tipos de verme. Então sempre procure, quando for comprar, esse vermífugo composto, né? Alguns vermífugos composto, alguns chamam de plus, e eles vão proteger o seu animal contra a verminose. Isso se torna muito importante, uma vez que os animais estão fazendo muito mais parte da nossa vida, né? Comem com a gente, dormem com a gente, sobem no sofá, ficam no mesmo tapete. Então a prevenção de verminose seria muito importante vocês fazerem a cada 3 meses. E reforçando ainda que qualquer dúvida é sempre importante procurar um médico veterinário, seguir as recomendações e verificar a autenticidade dos medicamentos, que devem ser específicos para os animais, antes de indicar algum tipo de tratamento. E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informações. Tem dica de planta e você vai saber como fazer a poda de forma correta. Vamos ensinar alguns truques para não machucar a árvore. E para a receita de hoje, que tá um bolo salgado, hein? Esse cai muito bem para servir em festas e gelado fica melhor ainda. Voltamos já já, não saia daí.